Olá pessoal, com um vídeo hoje muito bom, maravilhoso para todos. Por sinal, quem é estudante de cultura racional teve alguma prova que já teve suas comprovações, teve seus benefícios, tem uma coisa muito maravilhosa para todos nós hoje nesse. O tema já tá, né? O tema já tá aí bem atrativo para os nossos anseios como estudantes de cultura racional. Peça seus pedidos, façam seus pedidos. Seus pedidos podem ser atendidos. Maravilha, hein? E está no livro. Está no livro. Primeiro, olha, gente, depois que eu li esse livro, que eu cheguei nessa página hoje, eu falei assim, eu tenho que compartilhar com todo mundo isso daqui. Eu peço para as pessoas que tenham calma, assistam meu vídeo até o final para que o YouTube reconheça. Eu também peço que as pessoas que gostarem dê seu like, não esqueça de dar o seu like, por favor. Aperte o sininho para que as notificações, você receba as notificações. Então vamos lá, né? Vamos parar de conversa, vamos para esses, né? Como saber, já que você é um estudante aí, que já teve suas provas, né? Vamos saber aí como seus pedidos podem serem atendidos. Bom, eu quero ler aqui nosso livro básico, primeiro volume primeiro. Quero ler ele primeiro, porque trata também de um assunto que está aqui. Então, aqui na página 105, está falando: na imunização racional só existe a arma do bem, o céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além, que com sua missão cumprem o dever sagrado de salvar todos nesse mundo grandioso aí da terra. Os imunizados mais elevados cultivando todas as mesmas glórias, para o mesmo triunfo de abnegação de si mesmos, simplificando com toda a naturalidade a bonança que é indiferente à ambição e à ganância. Aí presente dia e noite e dia estará sempre o grão mestre varonil que abriu esta porta aí na terra para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade de todos. É o ponto mais culminante de todos os pontos universalmente. Assim, reunindo essas flâmulas do precatório, a alma do bem-fazer por outro e que não faz mal a ninguém. Há muitos viventes ingênuos que pensam estar na imunização racional, todas as armas, a do bem e a do mal. Engana-se por lhes faltar o conhecimento necessário. Na imunização racional só está o bem. E na página 156 tem um pedacinho aqui também que eu gostaria de deixar. Quem quer o bem, que procure obedecer para ir sempre de bem para melhor. E quem não quer o bem, quem renega o bem,
fazes confusões com o que não existe. Renega o bem porque preza o mal. E quem preza o mal está dominado por Marte, indo sempre de mal a pior. Eu vou ler, porque para não ficar aqui uma coisa incompleta, eu vou ler então o parágrafo anterior a esse. Marte é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento os viventes atrasados não chegam aos seus verdadeiros lugares. Pois para chegarem aí é preciso que sofram bastante, ficando mais lapidados para poderem entrar em forma e ao caminho da obediência do astral superior. É por isso que os viventes sofrem muito, mas têm que sofrer por se basearem apenas na matéria. E depois que eu li esse, quem quer o bem que procura obedecer para sempre de bem para melhor, quem não quer o bem, quem renega o bem, faz confusões com quem não existe, renega o bem porque preza o mal. E quem preza o mal está dominado por Marte, indo sempre de mal a pior. A base racional não é encontrada em lugar nenhum a não ser nesta obra. Se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar, já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram, a não ser agora. Portanto, é aqui que está o racional superior. Bom, então eu vou no livro que tá. Os seus pedidos todos vão serem o quê? Atendidos. Não é maravilhoso? Então, eu vou começar a ler na página 123. Com esse desenvolvimento, por ser um movimento natural da natureza, dentro de pouquíssimo tempo funcionará somente o raciocínio. E ninguém se lembrará mais do pensamento por ficarem desligados dessas duas energias magnética e elétrica. Virá o esquecimento naturalmente e somente brilharão com o raciocínio na fase dele, na fase racional, que é a fase espacial, a fase do progresso espacial, a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento da vidência e do aparelho, para verem as mudanças naturais da natureza como são. É tão natural que ninguém percebe, ninguém sente, como ninguém sente crescer, como ninguém sente o desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho que estão sendo desenvolvidos. Por o desenvolvimento ser natural, não sentem, só vê os efeitos, só vê quem está mudando para melhor em tudo. Vê os efeitos, mas não sente o desenvolvimento. Por o desenvolvimento ser uma coisa natural, só vão sentir depois de prontos, é que vão dizer: como eu era e como hoje eu sou. Aliás, como eu era e como eu sou hoje são diferentes, tão diferentes do que eu era. Sim, porque hoje é racional e antes de ser racional, era animal racional. E assim são as mudanças naturais da natureza. Pelo desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, para ver que tudo que existiu no mundo que ainda existe foi preciso e necessário existir para quê? Para a lapidação e o aperfeiçoamento do animal de origem racional. Tudo que existiu foi preciso e necessário existir, e tudo que existe foi preciso e necessário existir para melhorar e aperfeiçoar o animal de origem racional, para a lapidação feita por essas duas energias que estavam ligadas à energia elétrica, às duas energias do chão. Vinham falar em raciocínio, mas não conhecia a energia dela, a energia racional. Só muito vagamente, primarissimamente, sabia que existia a energia elétrica e magnética.
e hoje já são tão diferentes do que eram. Por quê? Porque passaram a se conhecer. Depois do raciocínio desenvolvido, muito mais diferentes vão ficar sempre. E sempre para melhor todos que estão passando a se conhecer. E esses que são os movimentos, esses é que são os movimentos de transformações natural da natureza, por estarem cansados de ver que tudo que se transforma de uma coisa para outra, de uma vida para outra. Por meio das transformações, vindo assim o aperfeiçoamento de tudo e o estado verdadeiro, natural de todos e de tudo. Por meio das transformações naturais da natureza, chegarão à perfeição de puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como está aí o desenvolvimento da energia racional, da evidência racional e do aparelho racional? Por tudo e todos serem de origem racional, que é o verdadeiro natural de todos. As transformações levando todos à perfeição do que eram racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Para ver que as transformações naturais da natureza é para transformar todos para a pureza, que é o seu verdadeiro estado natural de ser, corpos de energia, de massa cósmica, racional, pura, limpa e perfeita. Corpos de vida eterna com seu progresso de pureza. Como aí no firmamento, estão cansados de aparecer em todos os lares e em todos os lugares corpos luminosos, luminosos por ser de energia pura, limpa e perfeita, de massa cósmica racional, habitantes do mundo racional. Quem não conhece chama de luz. Ah, eu vi uma luz grande ou pequena. Não é luz, e sim habitantes do mundo racional. E que os corpos de energia pura, limpa e perfeita são corpos luminosos, uns prateados, outros azuis, de várias cores. São habitantes do mundo racional. Mas quem não conhece diz: ah, eu vi uma luz prateada. Não são luzes, são corpos de habitantes do mundo racional, que são assim luminosos de várias cores. Mas quem não conhece, fala do modo que lhe parece. São habitantes do mundo racional, em que os corpos deles são corpos luminosos, por serem de energia de massa cósmica racional. E que para aparecer entre todos aí dentro da energia magnética, eles se ligam à energia magnética e todos passam a ver e se desliga de repente da energia magnética e desaparece no mesmo lugar. Ligou na energia magnética, apareceu. Desligou, desaparece. Para que os seres de energia magnética possam vê-los. Por essa galáxia Terra ser um conjunto elétrico e magnético. Eles vêm do mundo racional. Nessa galáxia Terra se ligam nesse campo elétrico e magnético para que todos que estão ligados na energia elétrica e magnética possam vê-los. Mas quem não os conhece fala como lhe parece que seja, dizendo: ah, eu vi uma luz prateada, grande, pequena ou azul ou de outra cor qualquer. Diz logo que é uma luz, porque não conhece, não sabe identificar os habitantes do mundo racional. Não sabe dizer: é um habitante do mundo racional. Porque se soubesse, fariam seus pedidos e seriam atendidos.
porque se soubessem, faria os seus pedidos e seriam atendidos. Quem os conhece, fazem e são atendidos. Então, pessoal, quando a gente vê essas luzes prateadas, essas luzes pequenas ou grandes, azul, prateada, de outra cor qualquer, nós precisamos identificar que são os habitantes do mundo racional e fazer nossos pedidos. Eu não tinha lido esse livro ainda. Aliás, eu acho que eu ainda não tinha esse livro. Eles eram os que estavam para mim completar os 1000. Eu estou passando por esses livros que ficou incompleto dos 1000 que eu já tinha passado. Eu estou fazendo a segunda leitura dos 1000 e completando já os livros que eu não tinha. Porque se eu tivesse lido isso aqui, se eu tivesse lido isso aqui, já tinha feito os meus pedidos. Tenho certeza que seriam atendidas. Mas eu sei que muita coisa já foi atendida, muita coisa já foi atendida. É uma lista imensa, pessoal, que eu tenho de todos os pedidos que eu fiz e fui atendida pelos habitantes do mundo racional. Eles estão sempre aqui na minha casa, aparecendo aqui. Desde que eu levanto até a hora que eu durmo. Nos livros, na leitura, quando eu estou no sofá fazendo... Eu gosto de fazer tricô, crochê, artesanato. Eu fico sentada ali só um pouquinho à noite, que eu pego um pouquinho só à noite. Durante o dia a leitura, de madrugada a leitura, né? Tô falando um pouquinho aqui dos meus afazeres diários. E de madrugada a leitura, durante o dia a leitura. Quando eu paro de fazer o serviço, almoçar, eu volto para a leitura. Aí quando chega a noite eu fico ali, eu sempre estou vendo eles, eu vejo ele na hora que eu estou fazendo minha refeição, minha comida no fogão. Em todos os lugares, pessoal, é muito lindo e maravilhoso. Agora eu vou começar a fazer mais pedido ainda. Os pedidos melhores, porque não existe na imunização racional, não existe a arma do mal, só existe a arma do bem. Que eu li aqui, né? Na imunização racional só existe a arma do bem. Bom, os que conhecem, fazem e são atendidos na página 126. Agora na 127, somente para o bem de todos, pedidos com referência somente ao bem. Então, eu tenho 3 filhos. Eles têm uma filha minha, que é a única, por exemplo, a pessoa tem que ser humilde, né? Então tem filho que não pede pra mim, eu tenho 3, mas tem uma das minhas filhas, que ela sempre, quando ela quer um emprego melhor, ela sempre pede pra mim. Ela fala assim, mãe, eu vou pedir pra você. E ela consegue passar do emprego, assim, não tão bom, mas bom, não é que é ruim, bom, para o melhor ainda. Então ela sempre tá aumentando as possibilidades dela ser promovidas nos lugares que ela está indo. Então é isso. Agora ela já está contentíssima, porque ela já está chegando quase, né? Ela trabalha em banco. A mais velha. Ela não é estudante de cultura racional, mas não importa. Nossos filhos, eles são beneficiados por nós sermos estudantes de cultura racional. E eu também sou congratulada por causa disso, porque ela melhorando, ela também ajuda eu um pouquinho. Esse pouquinho que ela me ajuda, me acrescenta sempre mais nas minhas coisas também, na minha parte financeira. Graças ao racional superior, graças à natureza. Todos os meus pedidos, gente, sempre foram atendidos dessa maneira. Eu nunca precisei apelar para outras coisas artificiais, ou sei lá, né? Nem gosto de falar mas, né, eu sempre acho que, né, depois dessa prova aqui, né, depois dessa prova aqui nesse livro, não tem mais para ninguém ficar falando que, chororô, mimimi, não.
Não. Pedidos com referência somente o bem, para ver que a evolução dos habitantes do mundo racional aqui dentro dessa galáxia Terra elétrica e magnética. A evolução e o progresso, como já é muito grande por todo o universo, os habitantes do mundo racional aparecem fazendo a propaganda da fase racional, da fase do progresso espacial, da fase do terceiro milênio e da cultura do desenvolvimento do raciocínio e a cultura racional. Os habitantes do mundo racional fazem propaganda em todo o universo da cultura do desenvolvimento do raciocínio e a cultura racional. A cultura da fase natural da natureza, a cultura da fase racional. A cultura do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho, para ver que a propaganda que já está no auge se aproxima do seu reconhecimento entre todos, do seu conhecimento e reconhecimento entre todos, por ser uma evolução natural da natureza, e a natureza leva o cântaro no seu justo lugar. Por a natureza ser a dona de tudo que existe, sendo a natureza a dona de todos os feitos, e quem manda é quem pode, é quem manda e é quem pode. Todos assim chegarão no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Para ver que tudo chega no seu tempo, no seu dia e sua hora, fruta nenhuma madura antes do tempo naturalmente. Para ver que agora a vida é rica e florida para todos que passaram a conhecer, sabem com consciência positiva e racional que aí nesse mundo de matéria não nascerão mais. Por quê? Porque estão fazendo por onde, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Esse é o ponto básico da vida eterna, o mundo racional. E todos que fizerem por onde voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque tem muitos que querem ser, mas não fazem por onde ser. E outros são diferentes, fazem por onde ser e serão o que querem ser, por fazerem por onde ser. E esses aprontam seu prato para serem servidos por fazerem por onde ser. Ser o que? Racional, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo racional. Muitos querem voltar para o mundo racional, mas não fazem por onde. Uma puxãozinha de orelha do racional superior aqui. E se distrai mais com os engambelos de lapidação artificial e natural feitos pela dona do pensamento e a imaginação, através de suas ferramentas que são todos aqui estão. Os engambelos para amenizar um pouquinho a lapidação, mas para quem passou a se conhecer não interessa mais os engambelos materiais e artificiais e naturais, porque passou a saber o porquê tudo isso existe e porque tudo isso existiu. Os engambelos que sempre manteve todos nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Quem passou a se conhecer, conhece seus feitos de todos esses engambelos. Engambelados pelo nada, acabando e terminando em nada e continuando na mesma categoria, já em classe inferior. Quem passou a se conhecer, conhece os efeitos e objetivos de todos os engambelos da vida. Agora, quem vive sem se conhecer, não conhece a causa e a origem de coisa nenhuma e mantém os engambelos como tudo sendo, continuando a categoria que está, porque vive sem se conhecer, por não saber para onde vai parar. Agora, os que passaram a se conhecer, conhecem os feitos de tudo que existe na vida do animal de origem racional. Quem passou a se conhecer, o objetivo é um só, voltar para o seu mundo de onde saiu, voltar para o mundo racional e ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito com seu progresso de pureza. Isso são os que passaram a se conhecer com o sentimento do que passou a se conhecer. Mas o que não sentiram, o que passou a se conhecer, tem que ler e reler muito para sentir o que conheceu, para saber transmitir e voltar de onde saiu, de onde veio o mundo racional. Quem sente o desenvolvimento do raciocínio vê a sua mudança brilhar como racional, porque deixou de ser animal. Sentiu o que conheceu, passou para o aparelho racional. E não sentindo o que leu, tem que ler e reler muitas vezes para sentir, para poder sair da categoria em que está e da classe que estavam.
E essa que é a evolução e o progresso do desenvolvimento do raciocínio. É sentir os seus efeitos pelo desenvolvimento do raciocínio. Sentidos os seus efeitos, muda como água para o vinho. Até coloquei uma florzinha aqui, ó, da cor do vinho. E como aparelho racional florindo sempre, racionalmente, porque racional é tudo básico e lógico da vida eterna. E a vida eterna é no mundo racional, o mundo da verdadeira origem de todos e de tudo. Racional é a razão suprema, básica e lógica da vida. Agora, todos que passaram a se conhecer sabem quem são, o porquê assim são, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vieram e como vão. Agora, os que vivem sem se conhecer como verdadeiros abutres da natureza, vivem pensando sem saber porque pensam, vivem imaginando sem saber porque imaginam, vivem às custas de quem lhe fez sem saber porquê. Existe, mas não sabe porque existe. E assim vive sem se conhecer por conta da lapidação, do dona do pensamento e da imaginação, porque vive pensando que são o que não são, sem saberem dizer por que assim são. Vive a vida flutuando, e quem flutua sonha com tudo que não sabe porque existe. Vive sonhando cheio de pesadelos, que são os contrastes da vida do nada, por todos e tudo terminar em nada. Por viver sem se conhecer e não podendo saber o porquê o nada existe, por julgarem ser o que não são e julgar o nada como se o nada tudo fosse, vendo que o nada nada é, por tudo terminar em nada. E nessa contradição consigo mesmo, sem enxergar a contradição, por estar encantado e magnetizado pelo nada, julgando o nada acima de tudo. Por quê? Por viver sem se conhecer. Porque se conhecesse, saberia botar o nada no lugar dele e o tudo do tudo, que é o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, em primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Vou repetir aqui, porque é lindo, né? É lindo isso daí. É a primeira vez que eu tô lendo isso daqui, viu, pessoal? Primeira vez de tantos anos que eu sou estudante de cultura racional. Não tinha esse livro. Se eu tivesse esse livro, eu já tinha cantado ele a bola para milhões de pessoas, né? Que eu conheço. Aqui no YouTube não tem milhões. Se tivesse milhões, se ia chover de visualização aqui, mas ó, eles vêm do mundo racional dessa galáxia Terra e se ligam no campo elétrico e magnético para que todos que estão ligados na energia elétrica e magnética possam vê-los. Deixa eu ler aqui, pessoal, quando ele fala que eles aparecem nos lares. Aqui na página 120. Como aí no firmamento estão cansados de aparecer em todos os lares e em todos os lugares corpos luminosos. Mas quem nos conhece fala como se parece que seja, dizendo: eu vi uma luz prateada, grande, pequeno, azul, de outra cor qualquer. Diz logo que é uma luz, porque não conhece, não sabe identificar os habitantes do mundo racional. Não sabe dizer, é um habitante do mundo racional. Porque se soubessem, fariam seus pedidos e seriam atendidos. Quem os conhece, fazem e são atendidos, somente para o bem de todos. Pedidos com referência somente ao bem. Então, pessoal, até mais, até o próximo. Quero trazer vídeos aqui, sempre assim, para levantar o nosso astral, para trazer essa oportunidade maravilhosa desse conhecimento racional da nossa origem, através do racional superior, através da fase natural da natureza, da energia racional dos habitantes puros, limpos e perfeitos, nossos irmãos, aparecendo sempre para nós, de nossos lares, todos os dias, até que nós podemos vê-los do jeito que eles são. E o racional também
e o mundo racional também. Até mais. Se gostou, dê um like. Obrigada.